E aí eu gravo o que der, né? E mando lá no YouTube para vocês, tá? Então a gente vai fazer essa revisão do sistema articular. Então as articulações a gente pode classificar de acordo com o tipo de tecido, né, dessa articulação. Nós temos lá as articulações fibrosas, né, que nós chamamos de sinartroses. Essas articulações possuem pouquíssimo movimento, ok? Então, quando a gente compara articulações como a do cotovelo, como a articulação do joelho, nós não temos movimento nessa sinartrose, ok? Então, a sinartrose, ela possui praticamente movimento zero. O movimento é muito ínfimo, e alguns autores consideram que nem há movimento nessas articulações, tá? Lembrando que as sinartroses, galera, nós temos lá como exemplo as suturas, que são encontradas lá na caixa craniana. Então no slide 4 da matéria, acompanhem aí, nós temos os exemplos de suturas, né? Essas suturas, ao longo do tempo, elas se calcificam, perdendo completamente a possibilidade de movimentação. Quando criança, essas articulações são menos densas, né? E, portanto, elas conseguem ter um certo movimento por conta do desenvolvimento cerebral, que acaba empurrando, digamos assim, essa estrutura para cima e fazendo com que a região tenha um desenvolvimento. Lembrando que na criança, né, essas suturas o pessoal costuma chamar de moleira, que é aquela parte molinha da cabeça da criança, ok? E ao longo dos anos isso vai calcificando, tá? Ela vai se tornando um tecido fibroso, cada vez mais denso, e ela calcifica. Isso são as articulações consideradas sinartroses, tá? Então são articulações fibrosas. Nós temos também o exemplo das gonfoses, que são articulações que a gente tem em formato de cavilha lá na boca, onde a gente tem os dentes, né, nessa cavidade, e o movimento dessa articulação é bem ínfimo também, muito baixo. Então é considerado que nem se tem movimentação, tá? Como exemplo de sindesmose, então nós temos três exemplos aí de articulações do tipo sinartrose, né? Nós temos as suturas, temos as gonfoses e temos também a sinartrose. No caso da sinartrose, sindesmose. No caso da sindesmose, nós temos dois exemplos, tá? Que é a sindesmose radioulnar e a sindesmose tíbio-fibular. São presentes entre os ossos tíbia e fíbula e entre os ossos do antebraço rádio e ulna, ok? Essas articulações também têm pouquíssimo movimento. São articulações extremamente fibrosas. Então, são essas as articulações que nós temos como características fibrosas. Depois disso, nós temos as diartroses, que são articulações consideradas sinoviais. Essas articulações possuem mais movimento do que as outras, ok? Então nós temos a classificação de acordo com o movimento. Nós temos lá monoaxial, biaxial, triaxial, ok? E compõe a maioria das nossas articulações. E as anfiartroses. As anfiartroses são articulações ditas cartilaginosas, tá? Então nós possuímos cartilagem e não é uma fibra tão densa quanto a sinartrose, ok? Então a gente tem pouco movimento nas anfiartroses, porém nós temos. Isso, Cícero. Exemplo de diartrose, nós temos lá as articulações do joelho, do cotovelo, ok? Vamos falar sobre as anfiartroses, só para seguir
esse sentido da movimentação. Então a gente falou primeiro das sinartroses, que tem poucos movimentos. Quais são as sinartroses, galera? Vamos lá, quais são as sinartroses? Tempo. Bora. Quais são as sinartroses? Respondam. Terra chamando. Não, sinartrose. Quais os nomes que a gente tem? Primeira, GON. Gonfose. Vamos, galera, acorda. O pessoal tá dormindo, terça-feira de manhã. Dia 5. Isso, suturas, gonfoses e o que mais? Sindesmoses, exatamente. Então nós temos 3 articulações do tipo sinartrose e elas têm nenhum movimento. Um movimento muito baixo. Muito baixo. A gente considera, alguns autores consideram que não possui movimento. Ok? E nós temos as anfiartroses, que são articulações que possuem um movimento maior. Ok? Nós temos lá as cartilaginosas, elas são cartilaginosas, tá? E assim, a movimentação é bem ínfima em relação às diartroses. Então você tem lá uma cartilagem fibrosa que acaba unindo 2 ossos, tá? E permite um pouco de movimentação. Então nós temos aqui o anel fibroso das sínfises intervertebrais. Então a sínfise intervertebral é um exemplo, né, de anfiartrose. É uma região com uma grande quantidade de cartilagem, tá? E essa cartilagem promove a diminuição desse impacto, né, o rigor do impacto entre as vértebras. Nós temos também a sínfise púbica, onde a gente tem pouquíssima movimentação. No momento da gestação, que a gente tem uma movimentação maior dessa sínfise. Então são exemplos. Então nós temos a sínfise intervertebral e a sínfise púbica. Nós temos também as sincondroses, tá? Que são anfiartroses. Então a sincondrose, galera, nós temos 2 tipos, a temporária e a permanente. Entre as temporárias, nós temos as articulações esfenoetimoidal, que é essa aqui, ó, entre o osso etimoide e o osso esfenoide. Ao longo dos anos, essas articulações, elas vão se calcificando, ok? Então a gente perde a movimentação, que era bem baixa, porém tinha. E nós temos as permanentes. Então no caso das permanentes, nós temos a da cartilagem da costela. Então essas articulações, elas possuem um certo movimento, mas não é um movimento tão amplo quanto, por exemplo, do joelho, ok? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Elas possuem movimento, só que o movimento é menor do que as outras, que nós chamamos de diartroses. Então, nós temos, primeiro, as sinartroses, que possuem 0 de movimentação, vamos considerar assim, que são articulações fibrosas. Dentre elas nós temos as suturas, gonfoses e as sindesmoses, e as articulações anfiartroses, que possuem cartilagem como estrutura, ok? E essa cartilagem possui uma certa movimentação. Dentre os exemplos nós temos as sínfises e as sincondroses. Dentre as sincondroses nós temos as temporárias e as sincondroses permanentes. Depois disso, dessas 2 articulações que pouco têm de movimento, nós temos as diartroses. As diartroses são articulações ditas sinoviais, tá? Então elas possuem uma cápsula e uma cavidade articular. Notem aí
na articulação externoclavicular, onde a gente tem a articulação entre o osso externo e a clavícula. Nessa articulação nós temos uma cápsula articular que é preenchida por líquido sinovial. Esse líquido também ajuda a diminuir o impacto, ok? Então, essas cartilagens, a gente pode ter vários tipos de classificações. Dentre as classificações, por movimentação ou então pelo tipo. Como, por exemplo, essa articulação externo-clavicular, ela tem uma classificação de acordo com a movimentação que nós chamamos de articulação biaxial. Tá? Agora, de acordo com o tipo dela, né, nós podemos chamar de articulação do tipo selar também. E aí nós temos a articulação glenohumeral, que é uma articulação triaxial, que a gente pode classificar também como esferoide ou enartrose, ok? Nessa articulação nós temos um movimento bem mais amplo, tá? Então essas articulações ditas triaxiais, elas possuem uma movimentação bem mais ampla do que qualquer outra articulação, ok? E aí nós temos também a presença de líquido sinovial na cavidade articular, tá bem? E aí nós temos como exemplo também a articulação da pelve, né? Onde a gente tem ali no membro inferior, né? Também são articulações triaxiais, que possuem um bom movimento, uma grande quantidade de movimentos. E aí, a diartrose acromioclavicular, onde nós temos a ligação entre o acrômio e a clavícula, tá? E essa articulação promove um movimento estilo dobradiça, por isso nós chamamos ela tipo articulação em dobradiça, ou gínglimo. Okay? Elas possuem menos movimento do que as biaxiais e as triaxiais. E aí a articulação do joelho, que é biaxial. Essa articulação nós também temos uma grande quantidade de movimentos, né? Grande quantidade. Nós temos 2 movimentos praticamente, porém a flexibilidade é muito maior em relação às outras cartilagens. Tudo bem? Alguma dúvida?